Bom dia, pessoal. Espero que seja todo mundo bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da cinemática, fazer alguns exercícios hoje, exercício de aprofundamento e revisão. Então, vou procurar na nossa aula de hoje aprofundar um pouquinho mais os exercícios e na lista de exercícios que vocês receberão, vocês poderão revisar e também praticar o aprofundamento. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Vamos encerrar hoje o capítulo 3, ou seja, movimentos uniformes. Tudo correndo bem, a gente encerra hoje para a gente avançar para o capítulo 4 nas nossas próximas aulas. Então, hoje a gente já falei, vamos lá, né? Dar continuidade a exercícios de revisão e aprofundamento. Então, física, exercício, diversão garantida. Vamos lá. Então, aqui, as funções horárias do espaço de duas partículas, A e B, que se movem numa mesma reta orientada, são dados no SI, então essa informação é importante, os dados são no SI, por SA igual a 4T e SB, ou seja, posição de A igual a 4T, posição de B igual a 120 menos 2T. A origem dos espaços é a mesma para o estudo dos dois movimentos, o mesmo ocorrendo com a origem dos tempos. Então, quando eu aciono o meu cronômetro e também ao longo do mesmo eixo que os dois estão se movimentando. Determine a distância que separa as partículas no instante t igual a 10 segundos, o instante em que essas partículas se encontram e a posição em que se dá o encontro. Então aqui, letra A, como é que a gente vai resolver a letra A? A distância que separa as partículas no instante t igual a 10 segundos. Então SA vai ser 4T e SB, posição de B, posição de A igual a 4T, posição de B igual a 120 menos 2T. Para saber a distância deles após 10 segundos, a gente precisa fazer o quê? Calcular qual a posição que cada um vai estar nesse tempo de 10 segundos. Então, a gente vai pegar aqui, para o corpo A, a função horária dele não é SA, posição de A igual a 4T? Vamos substituir, então, no lugar de T, o 10. Então, fica a posição de A igual a 4 vezes 10. Então, a posição de A igual a 40 metros. Posição de B vai ser igual a 120 menos 2T. Então, posição de B igual a 120 menos 2 vezes, no lugar de T, a gente vai colocar o 10. Perfeito. Então, 2 vezes 10. Então, posição final de B igual a 100 metros. Como ele quer saber a distância entre essas duas partículas, a gente vai fazer 100, que é a do B, né? Maior, menos 40, e a gente vê que a distância entre eles é de 60 metros. Até aí, tranquilo, sem problema nenhum. B, o instante em que essas partículas se encontram. Então, para essas partículas se encontrarem, a gente viu na nossa última aula, eu comentei com vocês que a gente aprenderia algumas ferramentas, como essa, como a velocidade relativa, que depois a gente ia entender onde que a gente introduziria esse tópico. Então, aqui, o instante em que as partículas se encontram, a gente precisa lembrar que encontro de dois móveis, a posição do encontro é igual à posição de A, que é igual à posição de B. Então, a gente já tem aqui que a posição de A é igual à posição de B. Quando que isso vai acontecer? Então, a gente tem aqui que a posição de A ela é descrita como 4T. A posição de B é descrita como 120 menos 2T. Então, quando a gente coloca aqui SA, posição de A igual à posição de B, a gente, na verdade, vai abrir essas duas posições e substituir pela função horária da posição. Então, no lugar de SA, eu vou colocar lá o 4T. No lugar de SB, eu vou colocar aqui o 120 menos 2T. Fez isso, agora é passar tudo que tem letra para um lado, tudo que tem tempo para um lado, tudo que tem apenas número eu vou manter do outro lado. Então, esse menos 2T eu vou passar para o outro lado. Como está menos, vai passar para lá positivo. Então, vai ficar 4T, que já estava lá, mais 2T, que foi para lá, igual a 120. E aí, 4T mais 2T, 6T, igual a 120. T vai ser igual a 120 dividido por 6, que vai dar 20 segundos. Então, calculei o tempo de encontro. Sei que eles vão se encontrar quando o tempo marcar 20 segundos. A posição em que se dá esse encontro. A posição para poder ocorrer esse encontro, em que ocorre esse encontro, vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o tempo, eu já sei qual é o tempo do encontro,
E como essas funções horárias são da posição em função do tempo, já que elas são horárias, certo? Já que é a função horária da posição, então eu vou pegar esse tempo, que eu sei que nesse segundo vai ocorrer o encontro, e vou substituir isso lá na fórmula. Mas de quem? De qualquer um dos dois, porque a posição vai ser a mesma. Vamos então fazer dos dois. Então a posição que se dá o encontro, se eu pegar a função horária da posição de A, é 4 vezes t. Só que eu sei que o t do encontro é 20 segundos. Então vai ficar a posição de A igual a 4 vezes 20. 4 vezes 20, a posição do encontro, 80 metros. E que eles vão se encontrar na posição de 80 metros. E se fizer com a função horária da posição de B, vai dar certo? Vai. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Pegamos lá, função horária da posição de B. Então, eu já sei aqui, ó, que é 120 menos 2t. Sei que a posição de... o tempo em que ocorre o encontro é 20 segundos, então vou substituir o tempo por 20. Então, 120 menos 2 vezes 20. Então, a posição de B, ou seja, a posição que vai acontecer o encontro, B vai estar em 80 metros. Ou seja, mesma coisa, mesmo resultado. Então, calculei o tempo do encontro, posso usar qualquer uma das duas funções horárias da posição para poder calcular o tempo do encontro. Perfeito, galera? Vamos lá, então. Importante aqui. O que vai ser importante para a gente? A gente já viu o conceito, né, da posição de encontro. E agora é importante a gente aprender que o tempo de encontro de duas partículas pode ser encontrado usando o conceito de velocidade relativa. Então, a gente vai poder aplicar mais um conceito que a gente viu na última aula. Então, muitos estavam perguntando como é que eu vou poder aplicar isso, quando que eu vou poder colocar isso em prática. Vamos botar isso em prática agora. Então, a gente vai refazer agora a letra B, o instante em que as partículas se encontram. Das funções horárias da posição, a gente tem o quê? A gente tem que a função horária da posição do corpo A é 4t. Então, daqui a gente tira aqui a posição inicial do A é 0 metros, porque eu não tenho um termo sozinho aqui, eu não tenho só um número aqui, eu tenho somente o 4 vezes t. E sabemos que a velocidade de A vai ser de 4 metros por segundo, porque é o número que está aqui colado no tempo. Para o B, a gente sabe que a posição inicial do B é 120 metros, porque aqui tem o 120 sozinho, não está multiplicando o tempo. E a gente viu que a velocidade de B é igual a menos 2 metros por segundo, porque aqui quem está colado no T, quem está multiplicando o T, é menos 2. Então aqui a gente vai ter que resolver agora o problema usando velocidade relativa. A primeira coisa que eu vou pensar é, tenho as velocidades, como é que eu vou calcular a velocidade relativa aqui? Entendeu? Então, como está na mesma direção e sentidos opostos, a gente já sabe que o módulo da velocidade relativa vai ser o módulo de A mais o módulo da velocidade de B. Então, vai ser o módulo de 4, certo? Velocidade de A, mais o módulo de menos 2, que menos 2 é a velocidade de B. Então, vai ser 4 mais 2. Continuando aqui. Então, a gente fazendo essa soma, a gente viu que o módulo da velocidade relativa é de 6 metros. É como se uma estivesse parada e a outra estivesse deslocando com velocidade de 6 metros por segundo. Vamos então usar isso para calcular a posição, né? O tempo em que vai ocorrer o encontro. Então, a gente sabe que a distância deles, no início do problema, é de 120 metros. Então, ó, 120 metros, 120 outro está em 0, então a distância entre eles é de 120 metros. Se eu considero que o corpo A, por exemplo, está parado e o B está se movimentando com velocidade de 6 metros por segundo, é como se ele tivesse que percorrer esses 120 metros com essa velocidade. Ou então, é como se o B estivesse parado e o A estivesse se movimentando com velocidade de 6 metros por segundo. Então, teria que percorrer 120 metros com essa velocidade de 6 metros por segundo. E é isso que a gente vai fazer, usando a nossa tradicional, nossa querida fórmula de velocidade média. Velocidade média ΔS sobre ΔT. Então, no lugar da velocidade média, eu vou usar a velocidade relativa, que é de 6 metros por segundo. No lugar do ΔS, eu vou substituir por qual é a distância que ele tem que percorrer. Não é de 120 metros? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 120, né, aqui. Então,
6, que é a velocidade que eu substituí, ó, no lugar da velocidade média, a velocidade relativa. No lugar do ΔS, vou colocar o quanto que essa partícula precisa percorrer, precisa se deslocar. Então, 120. Então, 6 é igual a 120 sobre ΔT. Passo o ΔT para lá, traz o 6 para cá para baixo. Então, 120 sobre 6. Então, ΔT é igual a 20 segundos. O mesmo ΔT que a gente tinha encontrado resolvendo de outra forma. Então, essa velocidade, método da velocidade relativa, a gente pode resolver mais fácil, mais rapidamente. Claro, eu coloquei todos esses dados aqui, porque é a primeira vez que a gente está fazendo, para a gente poder, né, pegar mais segurança, porque isso aqui é bem tranquilo, né? Física como um todo é fácil, como todo mundo está dizendo por aí. Então, fizemos aqui, né? Calculamos lá, e se tivesse que calcular qual é a posição do encontro, aí a gente faz igual a gente fez na letra C. A gente pega o tempo e substitui em uma das funções horárias da posição. Perfeito? Tranquilo? Então aqui a gente aplicou duas ferramentas que a gente viu na última aula, a posição do encontro e o tempo para ocorrer o encontro. Então vamos lá. Segundo exercício aí para a gente praticar. Certo motorista, ao percorrer uma estrada, então coloquem um azinho aqui. Então, certo motorista percorreu uma estrada, manteve a velocidade de 60 km por hora durante 1/3 da estrada. O restante do percurso ele realizou com velocidade de 40 km por hora. Calcule a velocidade média em km por hora ao longo de toda a estrada. Então, a primeira coisa que a gente vai controlar é o impulso de fazer a média das velocidades. Pegar esse 60, somar com 40 e dividir por 2. Fez isso, perdeu a questão à toa. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte. Vamos usar o método simples, método rápido. Então, eu vou ensinar para vocês aqui o método rápido e futuramente a gente desenvolve esse método. Então, eu quero hoje que vocês aprendam o método rápido e não façam a média aritmética dessas velocidades. Então, o método rápido é o seguinte. Para percursos divididos em dois trechos que possuem velocidades médias diferentes, podemos, para encontrar a velocidade média ao longo do percurso todo, aplicar a seguinte fórmula. Então, quando eu tenho um percurso dividido em dois trechos e cada trecho tem a sua própria velocidade média, para calcular a velocidade média do percurso todo, eu vou poder fazer o quê? A velocidade média do percurso todo vai ser 2 vezes a velocidade do primeiro trecho vezes a velocidade no segundo trecho, dividido pela velocidade no primeiro trecho mais a velocidade no segundo trecho. Então, é 2 vezes o produto dividido pela soma. Perfeito? Então, não é média ponderada. Vamos guardar essa formulinha aqui. Vamos lá, então. Como é que a gente vai resolver isso para o problema que foi dado aí no enunciado? Então, vamos pegar essa fórmula e substituir aqui, né? Substituir os valores que eu tenho. Então, 2 vezes V1 vezes V2 dividido pela soma V1 mais V2. Então, igual. Então, vamos lá, substituir. V1, vamos adotar V1 como sendo 40 e o V2 igual a 60. Então, 2 vezes 40 vezes 60 dividido por 40 mais 60. Então, a gente vai ficar aqui com 4.800 dividido por 100, corta os zeros aqui, 48 km por hora. Quilômetros por hora porque os dados estão em quilômetros por hora, certo? Então, independente de quanto que vale esse primeiro trecho, quanto que vale o segundo trecho, quantos quilômetros, qual foi o tempo, a gente só precisa saber que foi dividido em dois trechos e a velocidade em cada trecho. É claro que algumas questões vão poder, em um trecho, falar qual foi a distância percorrida e o tempo. E aí você vai calcular a velocidade média naquele trecho. Mas, basicamente, é isso que vocês precisam saber. Terceira questão. O gráfico a seguir representa a posição de um móvel em função do tempo. Então, a gente tem aqui um gráfico da posição e em função do tempo. E a gente tem essa reta aqui, ó, essa reta crescente. Então, a gente já sabe que o movimento é progressivo. E sabe que se eu tenho um gráfico de posição em função do tempo, que dá uma reta, eu já sei que o movimento é uniforme, certo? E ele informou para a gente aqui um ângulo de 45 graus.
Calcule a velocidade desse móvel. Então aqui, primeiro passo, todo mundo vai pensar o seguinte, está faltando alguns dados aqui, está faltando a posição, está faltando um saber, mas que posição final é essa? Onde que ele chegou? De onde que ele partiu? De onde ele veio? Onde que ele quer chegar? E tempo? Quanto tempo ele levou para isso? 10 segundos? 1000 segundos? 3600 segundos? A gente não sabe. Vai anular a questão? Não, não vai anular a questão. Por quê? A gente viu na nossa última aula que essa informação aqui é importante. O ângulo. Então, o movimento uniforme, a gente já falou, uma reta ascendente, movimento uniforme. E a gente viu na nossa última aula que a tangente de θ é numericamente igual à nossa velocidade média. Então, eu só preciso saber o quê? Eu só preciso justamente do ângulo. Se eu quero velocidade média, se eu quero a velocidade ao longo daquele movimento, que vai ser uma só velocidade, eu sei o quê? Sei que a tangente de θ vai ser numericamente igual à minha velocidade. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, a velocidade vai ser tangente de θ. Vamos pegar então que já que o ângulo θ é 45 graus, a velocidade vai ser tangente de 45 graus. Mas quanto é a tangente de 45 graus? A gente precisa lembrar dessa tabelinha aqui, que são os valores de 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Então, para a gente, importante aqui vão ser esses valores de tangente. Se o ângulo fosse de 30 graus, a tangente, ou seja, a velocidade, seria a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 metros por segundo, raiz de 3 sobre 3 km por hora, dependeria de quais são os valores do eixo. Se fosse tangente 45, que de fato seria 1. Então, se o ângulo é de 45 graus, a tangente de 45 vale 1. Se a tangente de 45 vale 1 e a tangente do ângulo é numericamente igual à velocidade, a velocidade tem que valer 1 metro por segundo. Se fosse 60, a gente teria aqui a tangente de 60 raiz de 3. Seria a raiz de 3 metro por segundo, quilômetro por hora, tanto faz. No caso do nosso problema, vai ser o quê? 1 metro por segundo. 1 metro por segundo porque a tangente de 45 graus é 1. E aqui o ângulo do gráfico da posição em função do tempo, lembrem que é da posição em função do tempo, vai ser igual a 1 metro por segundo. Perfeito? Tranquilo? Vamos então, nosso exercício número 4. No trecho mais longo e retilíneo de uma maratona, um atleta estrategicamente procura manter sua velocidade constante. Então, uma informação importante aí para a gente, a velocidade dele está constante. O treinador faz anotações sobre as posições ocupadas pelo atleta em diferentes instantes. Então, a gente tem aqui a nossa tabelinha, tem a tabela que o treinador fez, da posição em função do tempo. Então, eu tenho aqui, no tempo 0 segundos, aqui está em segundo, está em metro. Então, no tempo 0 segundos, a posição é de menos 15 metros. No tempo 1 segundo, menos 10. 2 segundos, menos 5. 3, ele está na posição 0. 4 está em 5 segundos. 5 segundos, ele está... Quer dizer, aqui no 4 ele está em 5 metros. 5 segundos, 10 metros. 6 segundos, 15 metros. Questionamento. Responda. Qual é a posição do atleta quando o treinador iniciou as anotações? B. Qual é a velocidade do atleta? C. Descreva a equação que representa a posição em função do tempo. Então, ele quer saber qual é a função horária da posição desse atleta, certo? Desse atleta aqui. Então, vamos lá. Então, letra A. Qual é a posição do atleta quando o treinador iniciou as anotações? Então, a gente vai ver, quando ele iniciou, é o tempo 0. É quando ele começou a anotar. Então, a gente vê aqui que a posição inicial dele é o quê? Menos 15, porque o T aqui é 0, certo? Então, o T aqui é 0, então a posição inicial dele é de menos 15 metros. Então, a posição inicial dele é menos 15 metros. Tomem cuidado, porque essa tabela, se o valor aqui não for 0, se aqui o valor fosse, por exemplo, se aqui fosse 1, vamos imaginar que não tem isso daqui. Começasse aqui a nossa tabela. O T1 não significa que esse seria o nosso T0. Nosso T0 tem que ser o 0,
certo? Quando ele começou as anotações. Então, eu teria que montar a equação para depois calcular qual é a posição inicial. Mas, se começar aqui com t 0 segundo, eu sei que eu posso adotar isso dali como posição inicial. Então, a letra B. Qual a velocidade do atleta? Para calcular a velocidade média, a gente vai fazer ΔS sobre ΔT. Posso pegar qualquer dois pares de dados aqui dessa tabela. Aqui, por exemplo, vamos pegar logo de cara o espaço entre esse tempo, né? Esse trecho entre o tempo 0 e o tempo 1 segundo. Então aqui a gente vai fazer o quê? Entre 0 e 1 segundo ele saiu. A posição final dele, se eu considero só esses dois aqui, a posição final dele é menos 10. A posição inicial, menos 15. Tempo final, 1. Tempo inicial, 0. Então, vou pegar aqui menos 10 menos 15 dividido por 1 menos 0. Menos com menos aqui vai dar mais, certo? Então, menos 10 mais 15 dividido por 1. Então, aqui a gente já chega já no 5. Então, a gente calcula aqui que a posição dele, que a velocidade média dele nesse trecho, e vai ser ao longo de todo o trecho, já que o movimento é uniforme, 5 metros por segundo. Aqui, vamos pegar agora um outro trecho, para poder ver se confirmar que posso pegar qualquer dois pares nessa tabela aqui. Então, aqui, menos 15 menos 5, quer dizer, menos 15, perdão, 15 menos 15, certo? Porque agora eu estou indo lá para o final. Vou pegar agora essa posição aqui. O último dado anotado é em relação ao primeiro dado anotado. Então, vou pegar aqui, vamos fazer 15, que é a posição final, menos 15, que é a posição inicial, dividido por 6 menos 0, que é o tempo final menos tempo inicial. Menos com menos ele dá mais, então 15 mais 15 dividido por 6, 15 mais 15, 30, dividido por 6, 5. Encontramos ainda 5 metros por segundo. Se eu pegar qualquer um desses, eu vou encontrar a velocidade de 5 metros por segundo. Perfeito? Então, não tenham medo de trabalhar com essas tabelas. Tabela, gráfico, função horária da posição, qualquer coisa que derem para vocês. C. Descreva a equação que representa posição em função do tempo. Então, aqui ele quer a nossa função horária da posição. Ele quer o nosso S igual a SI mais VT. Ou, se alguém estiver adotando, S igual a S0 mais VT. Então, aqui, S igual a S0 mais VT. A gente já sabe qual é a posição inicial? A gente já sabe qual é a velocidade? Já sabemos, a posição inicial lá da nossa letra A, a gente já viu que a posição inicial é de 15 metros. Menos 15 metros. Então, a posição inicial é menos 15 mais 5, que a gente calculou aqui em cima, que a velocidade é 5. 5 vezes t. Essa é a função horária da posição. Essa é a função da posição, essa é a nossa posição em função do tempo. Não precisa resolver isso, não precisa substituir por algum número. É só deixar na forma da equação, porque aí depois, se quiser saber qual a posição dele após 20 segundos, qual a posição dele após 1 hora, aí a gente pega isso daqui e substitui. Mas se ele só está pedindo qual é a função horária da posição, é só deixar na forma da equação. Perfeito, galera? Então é isso, nossa aula de hoje, esse exercício, e vamos estar fazendo agora uma lista de revisão e de exercício de aprofundamento, e qualquer dúvida tem aqui os canais para contato. Então um abraço, até a nossa próxima aula.